paz, meu Deus, para todos que estão aqui conosco. E você diga amém. Pode se assentar? Vamos entender o que eu estou querendo falar hoje. Pega a sua Bíblia rapidinho. Abra ela, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, para a gente iniciar aqui o nosso estudo. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12, olha para mim. Olha para mim. Hebreus 4, 12. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Amém? Quem pode ler para mim esse texto? Hebreus 4, 12, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Gente, olha para cá. A palavra de Deus vai até onde? E ela é apta para discernir os pensamentos, mas ela vai até onde? Ela penetra até divisão da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Olha para cá. O ser humano em si, ele é espírito, alma e corpo. Olha para o seu irmão, olha para ele. Ele é um espírito, ele também é uma alma, ele também é esse corpo que você está vendo. Amém? O ser humano então é espírito, alma e corpo. O espírito você não consegue ver, a alma você não consegue ver, mas o corpo eu estou vendo agora. Então essas duas partes que a gente não consegue ver, essas duas partes que a gente tem que entender. E para a gente entender essas duas partes do homem, a gente precisa entender a palavra de Deus. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que define, é a palavra de Deus que mostra quem é espírito e quem é a alma. É a palavra de Deus. O homem, por natureza normal, humana, o que ele é, pastor? Ele é trino. Ele é espírito, ele é alma e ele é um corpo. Eu vou repetir para você gravar isso. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Eu vou repetir porque eu quero que você grave. Você é espírito, você é alma e você é um corpo. Esse corpo que você está vendo. Então você basicamente é 3 em 1. Quem está entendendo? Você já ouviu falar que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São 3 em 1. Você já ouviu falar no tabernáculo? O tabernáculo ele é dividido em quantas partes? Em 3. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então a Bíblia toda você vai ver Deus falando acerca de 3 divisões. Amém? E hoje não será diferente. Eu quero que você entenda quem é você. Qual é a parte do ser humano que é espírito, qual é a parte do ser humano que é alma e qual é a parte do ser humano que é o corpo. Você é espírito, alma e corpo. Eu vou repetir, você é espírito, alma e corpo. Eu vou melhorar para você. Todos os teus problemas não estão aqui na tua parte que é espírito. Todos os problemas que você vive, a tua ansiedade, o teu estresse, o teu nervosismo, a tua perturbação, o teu emocional, está tudo conectado à tua alma, não é o teu espírito. Então se você tem abalos emocionais, é porque literalmente você não anda no espírito, você anda dominado pela... E Deus não me chamou para andar dominado pela minha alma. Deus me chamou para andar dominado pelo meu espírito. Porque o espírito ele sempre vai me levar a fazer a vontade de Deus. E a alma não. A alma vai me fazer a vontade da carne. Eu vou repetir. O espírito sempre vai me levar a fazer a vontade de Deus. E a alma, pastor, sempre a vontade da minha carne. E a alma, pastor, sempre a vontade da minha carne. O Espírito sempre vai me levar para ter fé, para querer, para acreditar. E a carne? A me levar para murmurar, a me levar para não crer. Porque a carne, você está vendo aqui o corpo, na realidade, na Bíblia, ela é a alma. Pega a sua Bíblia rapidinho aí, para a gente entender que nós somos trino.
E abra ela, por gentileza, no livro de Mateus. Qual livro, gente? Capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 37. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Mateus 26, 37. O próprio Jesus Cristo, ele tinha um espírito, ele tinha uma alma, e ele também habitava num corpo. O próprio Jesus Cristo, ele era igual a gente. Essas três divisões também operavam em Jesus: espírito, alma e corpo. Uma parte de Jesus era espírito, a outra parte de Jesus era e a outra parte de Jesus era um corpo. Quem achou aí, diga amém. Amém. Vamos lá entender um pouco sobre isso. Olha só o que está escrito aí, gente. Quem achou, diga amém. O próprio Jesus Cristo vai passar por alguns conflitos agora, ó. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. 36. E disse a seus discípulos, presta bem atenção. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Presta atenção. Jesus começou a se entristecer e se angustiar. Eu vou repetir para você entender. Jesus começou a se entristecer e ao que, gente? A se angustiar. Olhe para cá. Eu vou repetir para você entender. Jesus começou a se entristecer, começou a ficar angustiado. E ele disse: eu vou orar. Jesus então vai para um lugar a sós e começa a orar. Quando ele começa a orar, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A parte de Jesus que não queria ir para a cruz era a parte alma, mas imediatamente o Espírito foi ativado e ele disse: seja feita a tua vontade. Então, quando Jesus se entristeceu, aí no versículo 37, e levando consigo um versículo de número 38, então ele disse: a minha alma está angustiada e cheia de tristeza até a morte. Jesus está falando que está angustiado e está triste. O homem é trino. Então a parte de Jesus que está ativa ali é a alma, porque o que é a nossa alma, gente? É a nossa mente, é as nossas emoções, é a nossa vontade. Então as emoções de Jesus agora começou a se manifestar, a alma dele começou a aparecer. Então a tristeza que ele estava sentindo, a angústia que ele estava sentindo, tudo estava conectado à alma dele. A alma dele não queria ir para a cruz. Mas o Espírito que estava dentro dele, eu não estou falando do Espírito Santo, o Espírito que estava dentro dele começou a dar força a ele, o Espírito Santo começou a fortalecer o Espírito dele, e ele disse: mas seja feita a tua vontade. Quantas e quantas vezes você está a ponto de fazer uma besteira, você quer fazer aquela besteira, mas você fica naquela luta. O que é isso? É a tua alma dizendo: faz a besteira, é aquela vontade que dá de você errar, mas imediatamente você se fortalece, você respira fundo e você não faz. É a tua parte, é o Espírito que está lutando contra a tua alma, e você precisa entender isso para você crescer com Deus. Porque quando as tuas emoções estão abaladas, a tua parte alma está ali, ó, ativa.
Olha o que Jesus fala mais embaixo. Olha o que Jesus fala mais embaixo. Versículo 41. Mateus 26, versículo 41. Vigiai, porque na verdade, ou melhor, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está, mas a carne é. Pastor, a carne aí é o que? A carne aí é a tua alma. A tua alma é fraca. As emoções, as vontades, o desejo, é tudo da alma. E é fraca. Mas o teu espírito é forte. Quando é que eu venço, pastor? Quando eu alimento o meu espírito. Quando é que eu perco? Quando eu deixo de alimentar o meu espírito e a minha alma, as minhas emoções assumem a minha vida. Quando é que as pessoas mais erram? Quando elas agem segundo as emoções dela. Quando é que você errou? Quando é que você às vezes talvez fracassou? Quando você agiu com a sua emoção. Quando você tomou atitude sem orar. Quando você tomou atitude não que veio de Deus, mas que veio das tuas emoções. Jesus também foi afetado. Ele estava ali triste, angustiado, com vontade de ir embora. Ora, Jesus tinha acabado de ser traído. Ele vai olhar mais à frente, ele vai ver os discípulos irem embora. Ele vai ver o Pedro que disse, se for possível eu morro por você, dizendo que nem conhecia ele. As emoções da gente abalam. Imagine você passar por uma situação, alguém que anda junto com você, dizendo que você nem quem ele é. Imagine um policial te pega na rua, te aborda, aí eu passo do teu lado, e o policial, sabe quem ele é? Eu falei, não conheço quem ele é, não. Imagine como Jesus iria se sentir. Mas só que Jesus estava em oração, ele estava fortalecendo o espírito dele. Quando a alma pensou que ia dominar Jesus por completo, quem dominou foi o espírito. Quem dominou foi o espírito dele. Vou falar um negócio para chocar alguns que aqui estão. Vou falar um negócio para chocar alguns que aqui estão. Posso falar? Você quer ouvir? Você quer ouvir? Mas antes de eu falar, porque tem gente que pensa que eu invento as coisas. Pega a sua Bíblia e abra em João capítulo 3. Vamos ler. Abre a Bíblia. João capítulo 3. Para quem chegou agora, os irmãos que vieram, Deus abençoe. A gente está num momento aqui ensinando sobre espírito, alma e corpo. E a gente está ensinando sobre a alma e sobre o espírito. Enquanto você abre aí, a parte do homem que é espírito é intuição. É o quê? Intuição. Tem quando você acorda de manhã que você fica com aquela impressão. Tem quando você está andando na rua e você sente aquela vontade que você não tem que ficar ali, que você não tem que entrar naquela rua. Aquilo ali é a intuição. Aquilo ali é o Espírito de Deus falando com o teu espírito. Por você não entender muito sobre essas questões espirituais, tu diz que te deu uma vontade de você não ir e daqui a pouco você descobriu que teve um livramento. Aquilo não foi por acaso não, foi a intuição, foi o Espírito de Deus que falou com o teu espírito. Então a parte da gente que é intuitiva, a intuição que a gente sente, na verdade é o Espírito Santo falando com a gente. Porque Deus não fala na nossa carne nem na alma, Deus fala com o nosso espírito, porque Deus é o que, gente? Espírito. Deus é o que, gente? Espírito. Agora pasme, Deus é o quê? Deus é o quê? Olha para cá, você está em João 3 aí? Diga amém. Olha para cá, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Está escrito, está o quê? Efésios capítulo 1, versículo 4. Está escrito. Eu vou repetir. Está escrito. Está escrito que Deus, quem nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pastor, não estou entendendo, preste atenção. A tua parte que era espírito,
já existia antes da fundação desse mundo. Olha para cá. Você, a tua parte espírito, ela foi gerada, sabe onde? Em Deus. Está escrito, na invenção do pastor Tiago. Aonde, pastor? É só você abrir. Jó, capítulo 32, versículo 6. Jó, capítulo 33, versículo 7. Mas eu quero que você leia agora comigo. João, capítulo 30, a partir do verso 3. Porque eu quero falar algo aqui poderoso. Todo mundo achou? Olha o versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Olha o que está escrito. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer, vou continuar o texto. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isso? Necessário é nascer de... No versículo 10, Jesus pegou e disse: camarada, você é mestre, tu não sabe o que é isso? Preste atenção, o camarada que era mestre não sabia o que era nascer de novo no Espírito. E hoje não mudou. Tem muitos mestres que não sabem o que é nascer de novo no Espírito. Tem muitos mestres que não sabem o que é nascer de novo no Espírito. Presta atenção. A parte do homem que nasce de novo, sabe qual é? A parte do homem que nasce de novo é o... E a alma, pastor? A tua alma não nasceu de novo. A tua alma não nasceu de novo. A tua alma não nasceu de novo. A tua alma não nasce de novo. O teu corpo não nasce de novo. O que nasce de novo é a tua parte espírita. Mas se você não sabe o que é a tua parte espírita, você vai fazer um montão de confusão. Quer que eu fale mais de verdade? A igreja, 90% das pessoas que vêm para a igreja não sabem o que é isso, nascer de novo no Espírito. Eles pensam que o homem todinho nasceu de novo. Não! A tua parte, alma, não nasceu de novo e ela tem que ser tratada. Então, pastor, peraí. Se a minha parte, que é a alma, não nasce de novo, o que acontece com ela? Ela é... Vamos melhorar essa palavra, ficar mais simples. Ela é transformada. Ela é transformada. Ela é transformada. Está escrito. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, mas transformai-vos da vossa alma. Em outras traduções, entendimento. Em outras traduções, psique. Transformai-vos. Então a alma não nasce de... A alma tem poder de ser transformada, não de nascer de novo. Para bom ou para ruim. É por isso que você vê aí os camaradas que tem dom, Deus usa, e daqui a pouco você vê ele fazer um montão de besteira e você diz: pelo amor de Deus, você é crente? É por isso que você vê o cara chorando: não, eu quero Jesus. Daqui a pouco desvia, porque ele é dominado pela alma,
não pelo Espírito. O Espírito dele não está pronto. Em que sentido, pastor? Ele não aprendeu a viver no Espírito. É isso que eu estou querendo dizer. Ele só vive na alma. Ele vive debaixo das suas próprias emoções. Ele vive debaixo das suas próprias emoções. As vontades dele é debaixo das suas próprias emoções. Exemplo, ele está no trabalho, o patrão dele deu uma bronca nele, a emoção dele veio à tona, a emoção dele começou a se agitar. E o que ele faz? Ele faz birrinha, ou ele diz, eu vou embora, vou procurar outro lugar. Ele tomou a decisão segundo o Espírito, ou segundo as emoções dele? Ou segundo as emoções dele? Então esse ser humano, ele não agiu segundo o Espírito dele, ele agiu segundo suas emoções. Eu vou repetir para tu entender. Pastor, o que é alma? Alma também é chamado de mente. Isso aqui, é a nossa alma. Vontade, desejo, emoções também é alma. Toda vez que as tuas emoções estão agitadas, quem está ali é a tua alma que está agindo e tomando conta do teu ser. É a tua alma que está agindo e tomando conta do teu ser. A tua alma que está agindo. Quem está entendendo? Então, pastor, o ser humano em si por completo, ele não nasce? Não. A única parte do ser humano que nasce de novo é o Espírito. E o ser humano é o quê? O homem é o quê, gente? O homem é o quê? O homem é espírito, alma e corpo. Pastor, melhora isso. Preste atenção. Deus, o Todo-Poderoso, fez eu, fez você. A gente estava dentro de Deus. Vamos falar de Adão. Adão estava dentro de Deus. A parte do Adão que era espírito que estava dentro de Deus. A parte de Adão que era espírito que estava dentro de Deus. Amém? Aí Deus desceu no jardim do Éden. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 23, 26, está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem. Conforme a nossa imagem. Aí o texto vai dizer: e criou Deus o. Abre agora aí, irmão, vocês que foram conferir lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Abre, por favor, e lê 7. Abre, irmã Francisca, 2:7. Olha o que está escrito aí. Então o Senhor Deus formou o homem com pó da terra. Espera aí. Em um versículo Deus está criando, em outro versículo Deus está formando. No capítulo 1 Deus cria, no capítulo 2 Deus forma. Eu vou repetir para você entender. No capítulo 1 Deus cria, no capítulo 2 Deus forma. Olha para cá. A parte do homem que era o boneco foi formado no capítulo 2. A parte do homem que é o espírito foi criado no capítulo 1. Quando Deus agora sopra, o sopro de Deus, quando entra dentro do boneco, o sopro de Deus, esse espírito agora entrou dentro do boneco, a junção do espírito que Deus sopra junto com o corpo, essa conexão forma uma alma. Olha para cá. Aqui está nosso irmão Reginaldo, aqui está nossa irmã Simone, e aqui está o Davi. Quando é que o Davi passou a existir? Aqui está nosso pastor Francisco, nossa pastora Francisca, e aqui está o Daniel. Quando é que o Daniel passou a existir? Quando o Francisco, quando a Francisca se conectaram. Então Daniel surgiu. Quando é que Davi apareceu? Surgiu quando teve a conexão. Quando é que a alma do homem surgiu? Quando o espírito entrou dentro do corpo, teve uma junção e o homem passou a ser alma vivente. Só que essa alma vivente, ela precisa ser estudada, que ela é o homem em um todo. Agora eu divido. Eu quero que você redobre a sua atenção. Agora eu vou dividir o homem.
O homem dividido, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Aí Jesus agora está conversando com Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer da água e do espírito. A parte do homem que nasce de novo é não a alma. A alma é transformada. E sabe quando é que a alma é transformada? Sabe quando é que a alma é transformada? Abre a Bíblia no meu livro lá, que eu gosto dele, Tiago, capítulo 1. Quando é que a alma é transformada, pastor? Preste atenção, vou melhorar isso aqui, gente. Tiago 1, 21. A alma, olha para cá. A alma não nasce de novo. A alma ela é transformada todos os dias. Mas ela não nasce. Pastor, como é que eu transformo a minha alma? Tiago capítulo 1, versículo 21. Olha o que está escrito. Quem pode ler? Francisca. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que contempla... Calma aí, você está lendo qual? É o 21. Eu errei? Não, 21. É capítulo 1, qual o versículo? 21. Você leu qual? 22. Esse aqui. Portanto, É essa palavra aí, leu 21. Tá vendo? Tô velhinho, mas a mente dá boa. Vai! portanto, rejeitando toda a imundície e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra plantada, a qual pode salvar vossas almas. Recebei, presta bem atenção, com mansidão a palavra em vós enxertada, que tem poder para salvar a vossa. Então, quando é que a minha alma, minha parte alma é salva, é transformada? Quando eu começo a receber a palavra, mas só que a palavra me confronta. A palavra dói. A palavra diz onde está errado. Então, se eu não ouço a palavra, se eu não estudo a palavra, isso quer dizer, sabe o quê? Que eu não estou sendo mudado nada. É por isso que tem um montão de crente que não muda. É por isso que tem um montão de crente que não muda. Deus até salvou, o camarada é salvo, ele ora, jejuma, mas só que ele não muda, porque a parte alma dele não é transformado. Para você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a tua alma tem que ser transformada. Presta atenção. Abre lá em Romanos capítulo 12, eu quero ler junto contigo. Romanos capítulo 12. Quem achou? Quem achou? Abre aí. Quem achou, gente? Aleluia. Aleluia. Quem pode ler? Não, perdão. Irmão Reginaldo lê na sua tradução. 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus nos transforme por meio
de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade de Deus. Peraí, como é que Deus transforma a gente? Como é que eu sou transformado? Como é que eu sou transformado? Como é que a minha alma, a minha mente é transformada? Como é que a minha alma, a minha mente é transformada? Como é que a minha alma e a minha mente é transformada? Como é que a minha alma e a minha mente é transformada? Como, gente? Como é que ela é transformada? Como é que eu transformo a minha mente se ela não nasce de novo? Eu transformo a minha mente como? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, para mim ser renovado, alguma coisa tem que chegar. Eu quero renovar essas paredes, eu vou ter que lixar e pintar de novo. O que está velho vai ter que sair. A pessoa só é transformada por Deus se a mente dela antiga, ela permitir Deus tirar. E Deus tira por intermédio da palavra. A ferramenta que Deus usa para mudar a minha mente é a palavra de Deus. Então, se eu não estudo, se eu não aprendo a palavra de Deus, eu sou até crente, mas a minha alma não está sendo renovada. Se a minha alma não está sendo renovada, sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, como é que eu experimento isso, gente? Eu experimento se a minha mente for transformada. Se a minha mente não for transformada, eu não vou experimentar a vontade de Deus. Então é um conjunto. Eu nasci de novo. Show de bola, você teve fé, você nasceu de novo por intermédio de Cristo, pelo sacrifício dele, você creu, acreditou, ateu a parte que é Espírito, nasceu de novo, parabéns, você está feliz na reunião, que coisa boa, mas a tua alma tem que ser transformada, a tua alma tem que ser transformada, a minha alma ela tem que ser transformada dia por dia, a parte do pastor Tiago que a alma tem que ser transformada, porque o pastor Tiago também tem uma alma, e você aprendeu que a alma são emoções. O pastor Tiago também fica irritado, fica chateado, fica às vezes desanimado com algumas coisas, mas só que eu olho para a palavra, eu me animo com a palavra me fortalece, a palavra me dá força, então eu rejeito as situações adversas e digo, vou ficar com a palavra, a minha mente é transformada, a minha alma é renovada, eu continuo caminhando. Mas essa pessoa não vem para as reuniões, não escuta a palavra, não ora, não busca Deus, ela vive uma vida como? É aquele crente que só conta problema. É aquele crente que só conta derrota. É aquele crente que não vivencia um milagre de Deus. É aquele crente que vai morrer na prova, no deserto. E peraí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Peraí, Deus é meu Pai. Deus é Pai, Ele quer coisas boas para a minha vida. A Bíblia diz que se você tem um pai, o teu pai é um camarada ruim. Se você pedir o teu pai um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir o teu pai um peixe, ele não vai dar uma serpente. Um pai ruim e o pai bom que é Deus, gente. Como é que a gente ora, a gente busca e não vive milagre de Deus? Nas mínimas coisas eu vejo Deus agir na minha vida. Só que eu não sou melhor do que ninguém. Nas mínimas coisas eu vejo Deus agir na minha vida. Nas mínimas? Você quer ver? Quando eu me converti com 17 anos de idade, quantos anos? Eu era moleque playboyzão, não usava calça, eu odiava calça. Hoje eu estou bem renovado, mas eu odiava calça, não usava calça, pastor. Só usava tênis e bermuda. Aí quando eu me converti a Jesus, na época eu não estava trabalhando, estava no processo do exército, e eu falei, poxa, eu quero ir na igreja. Mas só que eu não quero ir na igreja de bermuda, eu quero ir na igreja de calça. Poxa, eu quero entrar lá de calça.
Sabe o que eu fiz? Quantos anos? Assim que eu me converti. Dobrei o joelho, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu preciso de um dinheirinho aí para comprar uma calça para mim, Pai. Eu quero na tua casa mais de calça, porque se você não sabe, eu não me converti dentro da igreja, eu me converti no meio da rua. Se você não sabe, eu não pedi para alguém fazer o apelo. Eu que falei, eu quero aceitar Jesus, você é crente, ora por mim. Foi assim que eu me converti, no meio da rua. Amém? Amém. Deus tinha feito uma promessa à minha mãe e se cumpriu naquela semana que Deus havia dito. Agora preste atenção. A minha mãe trabalhava em uma clínica chamada São Luís. Que clínica? São Luís. Minha mãe estava de plantão. Ela chegou no outro dia e disse assim para mim, rapaz, não sei o que deu no meu patrão. Falei, foi mesmo, né? Não sei o que deu nele, Tiago. Falei, ele chegou lá onde eu estava, conversou comigo e disse assim, vou te dar um negócio. Ela disse o quê? Um presente. Ela brincou e disse, então me dá. Ele puxou $100. Quanto? $100. Ele disse, toma para você. Eu cheguei em casa assustado, que isso nunca aconteceu. $100. Falei, não entendi nada. E estou com a vontade, Tiago, de te dar R$100. Eu tinha orado na noite anterior pedindo a Deus o quê? Calça. Falei, Deus, eu pedi a calça a Deus e a calça chegou. Só uns pouquinhos para você ver que quando você ora, Deus faz. Passou um tempo, eu fui trabalhar. Cheguei no trabalho, eu estava sem condições, eu não tinha condições. Eu queria, sabe o quê? Um notebook. Eu falei, rapaz, eu não tenho um notebook. Eu preciso de um notebook. Sabe o que eu fui? Fui para o monte. Comecei a orar, Pai, eu preciso de um notebook. Arruma para mim, porque é muito caro. Eu tinha 21 anos de idade. Naquela época era caro. Passou um tempo nosso, não passou nem uma semana. O telefone toca. Quem era? Minha mãe de novo. Rapaz, isso que deu no meu patrão, ela já estava trabalhando em outro lugar. Ele chegou dos Estados Unidos agora e me deu um notebook e disse, eu comprei um novo, eu não quero mais, isso aqui é para você, tá bonzinho, mas só que eu não uso isso, Tiago. Isso aqui é para você? Falei, quero. Vou te falar mais um pouquinho. Eu fui trabalhar em um lugar que eu não queria, mas trabalhei, um lugar muito pesado, muito difícil. Eu falei, eu preciso sair desse lugar. Mas eu não vou sair para ficar desempregado. Fui buscar Deus de novo. Olha a minha oração, coisas pequenas, mas simples, você vai rir. Coisa pequena. Eu disse, Deus, Pai amado, eu estou tão cansado no trabalho que eu estou. Eu fico em pé o dia inteiro, pego 7 da manhã, fico até 7 da noite, às vezes 8 horas, sem tempo até de comer. Eu preciso de um emprego que eu fique sentado. Eu falei assim com Deus. Deus, eu queria ser porteiro para ficar sentado. Pasme, você está rindo? Passado alguns dias, o irmão chegou e disse, Tiago, tudo bem? Está trabalhando? Eu falei, estou. Rapaz, lá no prédio que eu trabalho está dando vaga. Eu de quê? De faxineiro. Vai lá fazer uma entrevista? Eu fui fazer entrevista. Cheguei lá, o camarada me entrevistou e disse assim, rapaz, tem vaga de faxineiro sim, mas surgiu uma vaga de porteiro agora e você tem um perfil de porteiro? Falei, glória a Deus. Você pode assumir a portaria, você vai ser treinado. Eu fui para onde? Para a porta? Para a porta? Passado alguns tempos, eu estava passando em frente ao Barra Shopping. Aonde? Barra Shopping. Falei, Deus, eu quero trabalhar bonito. Quero trabalhar de paletó e gravata, arrumado. Eu estava passando aonde? Barra Shopping. Em frente ao centro do Barra Shopping. Meu telefone toca naquela semana e diz, surgiu uma vaga de emprego para virar supervisor numa empresa assim, para trabalhar à noite. Eu falei, fechou, vou lá fazer entrevista. Estou precisando mesmo mudar de emprego? Fui fazer entrevista. Passei na entrevista. Quando eu entrei para essa empresa, a empresa perdeu o contrato. Eu falei, meu Deus, mas amém. Fui chamado para o escritório para pegar as contas. Cheguei no escritório, o gerente, quer fazer o quê? Eu falei, isso. E, rapaz, tem uma vaga aqui. Tem uma vaga aqui, tem o quê? Aqui, no setor administrativo. Você quer vir, mas tem que vir todo social. Falei, beleza, quero.
Sabe onde é que era a empresa? No Centro Empresarial do Barra Shopping. Fui, passado alguns meses, eu virei gerente da empresa e tive que andar de paletó e gravata durante um bom tempo. Viajando por alguns lugares, fui para Brasília, salário bom, mas tudo debaixo de oração. Para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, você tem que fazer a vontade dele. E quando é que você faz a vontade dele? Por intermédio da palavra. Você tem que aprender qual é a vontade de Deus por intermédio da palavra. Você tem que mudar a tua mente, transformar a tua mente por intermédio da palavra. Senão você não experimenta qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus. O povo de Israel tinha uma promessa. E o Senhor havia prometido para o povo de Israel, sabe o quê? Queria levar eles, tirar eles do Egito, e iria levar eles para onde, gente? Para a terra de Canaã, uma terra boa, maravilhosa. Deus tirou eles atravessaram o Mar Vermelho, e no meio do caminho a Bíblia diz que Deus matou um montão deles. Por quê, pastor? Porque eles tinham 2 pecados. Repita, 2 pecados. Número 1, eles eram murmuradores. Eles eram murmuradores, eles não criam, não acreditavam. Sabe o que eu aprendi? Crente que murmura deixa Deus irritado. Então ficar murmurando, contando desgraça, miséria, só irrita Deus. Você vai continuar no deserto. Os murmuradores, deixa quieto, Esther, não saíram do deserto, morreram todos no deserto, tiveram uma vida de 40 anos no deserto, porque só murmuravam. Você quer ver? Quando eles estavam perto de chegar na terra prometida, ainda tinha um montão vivo. Aí Moisés falou assim: eu preciso de 12 espias, vão espiar a terra de Canaã. Os 12 espias foram lá espiar a terra. Quando voltaram trazendo o relatório, 10 dos 12 espias disseram: a terra é boa, maravilhosa, só que ela tem gigante. E eles vão destruir a gente, eles vão acabar com a gente. 2 daquele meio, Josué e Caleb, disseram assim: negativo, Deus falou com a gente. Ele deu a sua palavra que a gente iria dominar aquela terra. Se Deus falou conosco, nós vamos dominar. Mas aqueles 10 deixaram o povo, todo mundo triste. Aí Deus pegou e disse assim: olha só, eu vou dar um castigo para vocês. Vocês caminharam naquela terra quanto tempo? 40 dias. Pois bem, vocês vão ficar de castigo. Cada dia será um ano, porque vocês não estão acreditando no que eu posso fazer. Está escrito o que eu estou falando, tá? Quanto tempo, gente? Para cada dia que eles viam o milagre, mas murmuravam, Deus disse 1 ano, 2 anos. Você já reparou que tem gente que entra ano e sai ano, está do mesmo jeito? Você tem que ler a Bíblia, porque tem gente que está só murmurando. Murmurou tanto que Deus falou: é mais 1 ano, mais outro ano, mais outro ano. Eu saio até de perto, porque se eu murmurar, Deus também pode tratar comigo. Voltando para cá, para a gente fechar o que eu estou falando. Essa parte chamada alma, mente, vontade, emoções, a parte do ser humano que é a alma, ela tem que ser transformada. Mas ela só é transformada pelo poder da palavra. A parte que nasce de novo é o nosso espírito. É a parte do homem que é espírito. A alma não. A alma, ela é transformada. A alma, ela tem que ser o quê? E vir para a igreja e ficar sentado não muda a alma, não renova a alma. Fortalece, fica feliz, tu dá glória, dá aleluia, mas a tua vida não muda. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muda a nossa vida, é a gente tendo contato, comunhão, intimidade com a palavra de Deus. Só um momento, quem quiser aprofundar no assunto, eu vou dar essa matéria. Eu estou te dando meia hora dessa matéria, tá? Serão 8 horas só desse tema aqui para você aprender o que é espírito, alma e corpo. Hoje é só uma pincelada. Já que a gente vai estudar um seminário, o que muda a gente é a palavra de Deus, amém? O que muda a gente é o quê? O que muda a gente é o quê? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João 1.
Abra sua Bíblia, por favor, irmão Reginaldo, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3, irmão Reginaldo, para a gente finalizar. Olha para cá. Palavra. O que está escrito em em Hebreus, irmão Reginaldo, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha para cá. O que está escrito ali? Pela fé, entendemos que pela palavra de Deus, foram o quê? Foram o quê? Está no plural. Então existe no mínimo mundo natural, que é esse onde você está, que nós estamos. E mundo espiritual. Então, no mínimo 2 mundos. Quem é que construiu esses 2 mundos, segundo esse texto? Quem é? Eu preciso que você entenda isso, porque você vai começar a estudar Bíblia comigo, mas eu quero que você entenda isso. Quem construiu esses 2 mundos? O natural e o espiritual, no mínimo. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Se você não crer, você vai passar a acreditar. Quando você morrer, que o teu corpo espiritual sair desse corpo, você vai entrar no mundo espiritual. Você vai entender que existe 2 mundos. Mas, quem é que criou os 2 mundos? No mínimo. Quem é que criou os 2 mundos? No mínimo. Quem criou os 2 mundos foi quem? João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler com calma e a gente vai fechar aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por poder dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Beleza, na tradução do irmão Reginaldo, que é King James. A King James é a TLH. Linguagem de hoje. A do irmão Francisco na Ferreira de Almeida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você está lendo? Linguagem de hoje. Ih, mudaram. Desculpa. Tá vendo como é que a gente tem que ler? Eu já sei que ele errou a tradução dele. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, porque eu tenho que estudar também. Na linguagem de hoje, o que está escrito? Deixa eu ver se é isso. No começo, aquele que é a palavra. Ai, meu Deus do céu, você vai entender agora. Olha o que está escrito. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Então, todas as coisas incluem os mundos, por meio da palavra. Só que essa palavra aí estava com Deus desde o princípio. Essa palavra, em umas traduções, é chamada de verbo, porque verbo é a palavra em ação. Verbo é a palavra que age, sim ou não? Correr é um verbo, andar é um verbo. É tudo que age, tudo que anda é um verbo. Só que esse verbo é chamado de palavra. Só que os mundos foram feitos por intermédio da palavra. Quando eu descobri isso, eu dei tanto glória a Deus, aleluia. Essa Bíblia que você lê aí,
essa palavra que o texto está falando aí, que criou tudo, ela tem um nome. Você sabe qual é o nome dela? João capítulo de número 1, versículo 14. Continua o texto. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra se tornou um ser humano e morou, ou tabernaculou entre nós. A palavra virou o quê? Ser humano e morou entre nós, cheia de amor, de verdade. E nós vimos. Peraí. A palavra virou um ser humano e habitou entre nós, cheio de amor. A palavra agora é um ser humano, cheio de habitou entre nós. Continua. Cheio de amor e de verdade. De verdade, vai. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Não estão conseguindo enxergar quem é? Quem é a palavra que criou tudo? O nome da palavra que criou tudo é Jesus Cristo. Então quando você lê assim, ó, e no princípio era o verbo, ou a palavra está dizendo, e no princípio era Jesus Cristo. No princípio era Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele. O Jesus Cristo que a gente adora, que a gente louva, que morreu na cruz, Ele já existia desde o princípio. Foi Ele que criou o mundo. Pelo poder da palavra, os mundos foram criados. Pelo poder de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o mundo foi criado. O Jesus Cristo que tu serve, que tu chama de Deus, Ele tem poder de fazer tudo. Criar tudo. Aleluia. Eu fico constrangido quando eu escuto isso e vejo o que está escrito. É o que, pastor? O Jesus Cristo dos crentes, sim. Foi Ele que criou o universo. O Jesus Cristo dos crentes, sim. Foi Ele que criou a natureza. Foi Ele que criou. Aí o irmão Reginaldo ali iria continuar. João Batista vai falar: veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que antes o receberam, Deus deu-lhe o poder de ser chamado de filho de Deus. Então aquele que recebeu a palavra, aquele que recebeu o próprio Jesus Cristo, ele virou agora, as pessoas viraram filhos de Deus. Olha para cá, tem muita coisa para a gente estudar. Mas leva essa para casa. No princípio era Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que João Batista, quando pregava, dizia assim, ó: eu vos batizo para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, ou as correias da sandália, ele é antes de mim. Ele veio primeiro do que eu, antes de mim. Como assim? Eu estou aqui, eu vim primeiro, mas ele é antes de mim. Quem já leu isso? Eu não sou digno de desatar. João Batista entendia que ele era o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, o Criador do céu, o Criador da terra. O Jesus Cristo que nós adoramos, o nosso Senhor e Rei, Ele é o Criador do universo. Ele tem todo o poder no céu, na terra, no mar, no mundo natural, no mundo espiritual. Ele tem todo o poder. Tem uma matéria que a gente vai estudar chamada Reino. Tem outra matéria que você vai estudar comigo, chamado Jesus Cristo. Aí tem outra matéria chamada O Cristo.
Não vou falar, senão a cabeça vai dar um nó. Deixa para quando a gente ir evoluindo no seminário. Lembrando que o nosso seminário é 100% o quê? Bíblico. O nosso seminário é 100% bíblico. Pastor, por que o senhor está querendo um seminário 100% bíblico? Porque eu já estudei em vários seminários. Já estudei o seminário básico 3 vezes, o seminário médio 3 vezes, bacharel em teologia 1, 2 vezes. Eu tenho 2 bacharel em teologia. Mas eu não vejo o povo ensinar o que está escrito, pastor Francisco. E Deus tem colocado no meu coração de ensinar o que está escrito. Ensinar o que está escrito, para o povo entender que a palavra de Deus é o Cristo que estava lá, antes do mundo ser criado. Ele é um mistério escondido na criação. Vamos conhecer quem é o nosso Cristo de verdade. Quando você olhar para o mar assim, foi Ele que criou. Quem? O Jesus Cristo que você ora. Pai amado, Jesus, eu te amo. É Ele. A gente tem que saber quem Ele é. E quem Ele é só dá para descobrir por intermédio da palavra. Só por intermédio da Bíblia. Só por intermédio da palavra. Não dá para descobrir só vindo para a igreja. É a palavra que revela quem Ele é. Tem que estudar. Amém? Se coloque de pé. O Espírito dele está sobre mim, está sobre vocês. Vamos adorar Ele. Eu estou aqui por causa dele. Você é o Criador Todo-Poderoso. Te agradeço por tudo, meu Pai. Obrigado por nos dar entendimento da tua palavra, para entender que o Senhor é tudo, para entender que o Senhor tem todo o poder natural, para libertar, para salvar. O Senhor tem o poder para entender coração de Deus. O Senhor uma vez disse como boa na terra, que tudo é possível aquele que acredita, acredita. Isso aí, vamos falar para ele agora. Calabarasante, Oh,
Pode se assentar, queridos, já estamos chegando no final. Hoje foi só uma degustação, o quê? Uma degustação.